Salve galera, tudo bem? Eu sou o Felipe e esse é mais um vídeo do canal Narrador de RPG. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise sobre 5 suplementos muito maneiros de Wraith the Oblivion. Esses livros expandem um pouco o universo e vão servir para a gente falar de alguns conceitos do jogo no nosso episódio de hoje. Vale lembrar que esse top 5 é uma escolha minha, então se você já leu algum dos livros de Wraith e tem uma sugestão do que poderia aparecer aqui, não esquece de deixar nos comentários. Aliás, se você já conhece o nosso canal, não esquece de deixar aquele like que isso ajuda a gente pra caramba. E se você é novo por aqui, se inscreve, assim você vai poder acompanhar os próximos episódios do Narrador de RPG. Até agora fizemos uma introdução bacana de como funciona o universo, o cenário de Aparição o Esquecimento, ou Wraith the Oblivion no oficial. Hoje vamos dar uma analisada em 5 livros bem bacanas da série, pensando o seguinte: a qualidade do texto dele, o tema principal tratado naquele livro e como a gente pode utilizar eles para criar aventuras e histórias de fantasmas bem interessantes. Além desses 5 livros, tem mais alguns títulos que vale a pena comentar, eles vão estar no final do nosso vídeo, então não sai daí. Vale lembrar que o vídeo de hoje foi uma escolha dos inscritos do canal pela nossa página do Facebook. Não se esquece de curtir lá também para ficar atento às próximas escolhas de episódios. E dito tudo isso, vamos começar o nosso top 5 de livros de Wraith the Oblivion. Nós comentamos um pouco sobre a estrutura do mundo dos mortos e falamos do labirinto, um reino meio psicodélico, surreal, completamente sem sentido e bem sinistro, que é o último passo antes de se chegar diretamente ao esquecimento, ao abismo. E apesar da maioria dos fantasmas ter muito medo desse lugar, o nosso livro na 5ª posição é exatamente sobre aqueles que enfrentam o abismo de frente. Na 5ª posição temos Doomslayers. Os jogos de Wraith the Oblivion têm uma carga emocional bastante forte, como ficou um pouco claro nos nossos últimos vídeos. E então, a White Wolf criou um conteúdo que tem um apelo mais dungeon crawl, que é uma coisa mais de aventura mesmo. E quem faz essas aventuras são os Doomslayers. Eles nada mais são do que fantasmas que, ao contrário da vasta maioria, vão direto no labirinto para procurar tesouros e talvez algumas respostas para as questões deles. Esse livro apresenta pra gente um pouco quais são as facções dos Doomslayers, o porquê deles se aventurarem num lugar tão perigoso e alguns arquétipos para dar ideia para os jogadores e para os narradores por que diabos alguém ia querer se meter numa enrascada dessas. Como vocês devem lembrar, o labirinto é construído por memórias e pesadelos, então muita coisa pode ser encontrada lá, desde objetos que foram perdidos no mundo real, incluindo alguns muito valiosos, algumas relíquias, como até mesmo os espectros ou até memórias jogadas pelo labirinto que podem acabar valendo alguma coisa para aqueles que encontrarem. Por outro lado, esses legionários que invadem o labirinto dão de cara com os espectros e as criaturas mais bizarras desse cenário. Então, eles mesmos acabam desenvolvendo alguns tipos de perversões e até arcanoi próprios para poderem combater ou não serem totalmente corrompidos pelo abismo que está no final do labirinto. Como vocês devem lembrar, o labirinto é formado por memórias e coisas que se perderam no mundo mortal. Isso quer dizer que se a gente for pensar o labirinto como uma masmorra clássica de RPG, ela é provavelmente a mais assustadora de todas. O labirinto não tem nenhum compromisso com gravidade, lógica, direção. Ele pode ser aquilo que o narrador quiser. Então, se for uma aventura de fato de invadir um lugar perigoso para procurar alguma coisa extremamente valiosa, não vai ter suplemento melhor. E sim, isso é um tema que foge um pouco do clássico de Wraith. Entretanto, o narrador que quiser fazer aquela aventura mais tradicional, utilizando temas ligados à paixão e emoção, podem fazer 1 ou 2 aventuras, acompanhar uma tropa de Doomslayers, por algum motivo qualquer, e sobreviver ao grande caos que é a entrada e a saída do labirinto. Por ser uma variação de tema legal e oferecer algumas variações de arcanoi para o narrador e para o jogador, o Doomslayer é a nossa 5ª posição, falando sobre esses fantasmas aventureiros. Vale lembrar que essas expedições que acontecem no labirinto normalmente são sancionadas pelos líderes entre os fantasmas, que é o tema do nosso próximo livro. Na nossa 4ª posição temos Hierarchy.
O bacana desse livro é que ele fala bastante sobre a hierarquia, que nada mais é que o corpo de fantasmas e até podemos dizer entidades bem antigas que dominam o submundo, o mundo dos fantasmas de Wraith. Recentemente, teve um papo no Facebook onde alguns colegas estavam falando: poxa, o jogo ele tem uma pegada tão emocional, como é que a hierarquia, como é que um grupo de líderes entra nessa história? Não fica um certo desvio do tema original? Sim e não. Assim como acontece no mundo real, os governos criam regras para tentar manter as sociedades sem se destruírem. E com essas regras, muitas vezes, a gente precisa não fazer aquilo que a gente quer, ou talvez reprimir algumas das nossas paixões, das nossas vontades, porque existem regras para isso. Agora imagina isso no mundo de Wraith, onde esses líderes regulam exatamente as paixões e os desejos. Entre as aparições, por exemplo, existe um conjunto de regras que ela é bem mais flexível que os conjuntos de regras dos vampiros e dos lobisomens, mas ainda assim é um código que deve ser seguido por todos os fantasmas. Por exemplo, para evitar que o mundo dos mortos se torne um foco muito grande dos que estão vivos, uma dessas regras impede, ou pelo menos sugere, que os fantasmas não entrem muito em contato com os que estão do outro lado da mortalha. E com a quantidade de Wraiths que têm ligações com parentes, com amantes e com outras criaturas que ainda estão no mundo dos vivos, essa é uma das regras que mais é quebrada e a hierarquia lida com isso assim como o governo faria. Às vezes ela pune, às vezes ela aceita subornos na forma de favores para deixar aquilo passar, e esses subornos podem dar ideias para aventuras bacanas. Quando o narrador conhece esse livro, ele entende melhor quais são as maquinações, como funciona o governo no mundo dos mortos. E o livro também tem alguns detalhes legais sobre as criaturas que governam Stygia propriamente dito. Tanto o vácuo de poder que ficou depois que o grande imperador Caronte sumiu de Stygia, e um pouco das maquinações dos Death Lords que lá habitam e tentam governar o que sobrou do mundo dos mortos. O livro também traz algumas ideias bacanas para jogadores que queiram personagens como parte da hierarquia e, de maneira geral, fornece para o narrador algumas ferramentas bacanas para entender como que a hierarquia funciona quando tem que tomar decisões importantes. E o nosso próximo livro do nosso top 5 é de uma das decisões mais desastradas que a hierarquia já tomou. Mas além disso, é um dos livros mais pesados de toda a série da White Wolf. Na terceira posição do nosso top 5, um dos livros mais sombrios que a White Wolf já publicou. Aliás, não foi nem a White Wolf, foi pelo selo Black Dog. Estou falando de Charnel Houses of Europe, um livro que fala nada mais nada menos do que sobre o Holocausto. Aliás, sobre os fantasmas do Holocausto. Falar de um tema assim tão sério, no que deveria ser um mero passatempo, pode parecer um pouco estranho. E o livro já começa abrindo com textos muito bacanas falando sobre isso. A história do Holocausto foi tão marcante, tão importante, que a ideia do livro é: essa história precisa ser contada. As pessoas não podem não saber que isso aconteceu. E já que o RPG é uma forma de contar histórias, por que não utilizar essa história para criar novas ideias para o jogo? Aliás, falando nisso, o Charnel Houses of Europe possui muita informação. Não informação do mundo das trevas, mas informação real. E por conta disso, galera, esse é um dos livros mais pesados de se ler. Ele lembra um pouco o Diário de Anne Frank. Você vai lendo a história e tem momentos que você tem que parar, porque ela descreve com bastante detalhes as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra, não nos campos de batalha, mas nos campos de concentração. Na verdade, os primeiros capítulos são longos textos históricos com alguns pequenos boxes dizendo qual foi o reflexo daquilo no submundo, nas Shadowlands e no mundo dos mortos. Mas a vasta maioria da informação é informação real. E um ponto bacana desse livro é que ele não poupa ninguém. Ele é bastante tons de cinza, não tem muito preto e branco, mocinho e vilão. Por exemplo, nos campos de concentração havia uma separação dos judeus que eram ladrões, dos judeus que eram homossexuais, por exemplo. E os ladrões faziam, pintavam e bordavam com os homossexuais. Ou seja, mesmo entre as vítimas havia um tom de crueldade. Não é de se surpreender que esse cenário tão bizarro fosse parar nos livros de Wraith. Eu não pretendo entrar muito em detalhe das atrocidades que foram acontecendo nessa época aqui nesse vídeo, até porque é um tema bem sensível, não seria Black Dog, né, se não fosse isso.
mas pensando na repercussão desses eventos no mundo das trevas, também não é lá muito leve. Durante a Segunda Guerra, tantos mortos vieram dos campos de concentração que, conforme eles começaram a aparecer nas Shadowlands, em Stygia, os Death Lords, os donos da hierarquia, simplesmente não sabiam o que fazer com tanta gente morta ao mesmo tempo, e não simplesmente morta, mas com muita angústia. Afinal, os campos de concentração tinham trabalhos forçados, uma série de abusos, muita violência e mortes bastante brutais. Quando essas almas começaram a chegar em peso, cheias de angústia, Stygia se viu com um problema. Se deixar esses caras soltos por aí, fatalmente eles vão ser tragados para o abismo, só pelo tipo de carga emocional que eles carregam. Ao mesmo tempo, como é que iria se acomodar aquela quantidade tão gigantesca de mortos na cidade de Stygia de uma hora para outra? Diante desse problema, os Deathlords confabularam e chegaram na brilhante ideia de pegar toda essa galera e dividir em pequenos domínios espalhados pela Shadowlands. Ou seja, até depois de mortos, essas almas se viram de novo em guetos, comandados por líderes que não estavam muito aí para ele. Em termos de jogo, esse livro traz esses cenários e explica eles dentro da mecânica de Wraith, trazendo inclusive personagens bem interessantes. Por exemplo, no gueto de Theresienstadt, temos um personagem chamado Aaron Dalsek. Ele era um prisioneiro do campo e tinha trabalhos forçados de ficar reformando o campo, deixando ele mais bonito, especialmente para que quando a Cruz Vermelha fizesse inspeções, não soubesse do real estado de decadência que era aquele lugar. Então imagina um personagem que passou a vida inteira reformando e embelezando aquele lugar, e quando ele morre, além dele se ver preso no mesmo lugar, o lugar está em decadência, como tudo é na Shadowland. E esse é só um dos personagens. O livro traz bastante interações dos personagens de cada gueto com outros, os que eles chamam de círculos, que são os grupos de Wraith de cada área. E é claro que não dá para falar de campo de concentração da Segunda Guerra sem falar do pior de todos, o campo de Auschwitz. A quantidade de fantasmas, de paixão e de angústia gerada em Auschwitz foi tão grande que, apesar de no nosso mundo real esse campo já ter sido totalmente destruído, na Shadowlands ele virou uma necrópole. O livro faz uma extensa descrição de como seria esse reino que é chamado de o reino cercado ou o reino do arame farpado na tradução. E cara, se um campo de concentração já era um terror, imagina na Shadowlands. O livro descreve como que os fantasmas dali lutam para espantar os espectros que rondam esse lugar e, ao mesmo tempo, para abrigar os outros espíritos que morreram nos campos de concentração nessa época da história. E na Shadowlands, o campo de Auschwitz tem um cheiro horroroso, que é dito no livro que se percebe o cheiro muito antes de ver o campo. É um cheiro de carne queimada. Aonde você olha no chão, tem cinzas, e são cinzas de pessoas. Somando todo esse cenário muito bizarro, eu acho que uma imagem que fala bastante do tom desse livro é a capa, é a primeira parte, as primeiras duas folhas do livro quando você abre. Mostra uma grande ilha abarrotada de judeus magros e um único barqueiro para levar eles para algum destino. E tem a frase, nunca mais. O que é bastante simbólico para o conteúdo e para a moral da história que esse livro quer contar. Sem dúvida, esse foi um dos livros de RPG mais tocantes que eu já li. E apesar de ser muito bem escrito, dependendo do grupo, pode não ser a melhor ideia, afinal o tema que ele lida é bastante pesado. Entretanto, Wraith the Oblivion também foca muito em outros tipos de emoções, e o nosso próximo livro fala exatamente sobre amor depois da morte. Na segunda posição, nós temos Love Beyond Death, Amor Além da Morte. Esse é o tipo de livro clássico que todo narrador deveria ter. Ele contém um conjunto de umas 4 ou 5 aventuras prontas para serem jogadas e o tema de todas elas é romance. Mas claro que a gente está falando de romance no mundo das trevas. Love Beyond Death tem aventuras de todos os tons. Algumas são mais investigativas, outras são meio que um thriller psicológico, mas de maneira geral, todas elas giram em torno de algum amor que foi muito marcante e de alguma forma repercute na Shadowland e acaba de alguma forma envolvendo os jogadores para resolverem as tramas propostas pelo jogo.
Pessoalmente, esse livro tem dois aspectos muito interessantes para mim. Foi a primeira aventura de Wraith que eu joguei, foi uma das aventuras contidas nesse livro. E uma outra coisa curiosa é que eu não li ele inteiro, porque tem uma aventura aqui que eu nunca joguei, nem narrei, e eu ainda espero que isso aconteça. Mas, de maneira geral, o livro traz umas aventuras bem construídas, com NPCs, com fichas, com finais alternativos, permitindo que os jogadores, e principalmente os narradores, se ambientem com esse cenário tão diferente que é proposto por Wraith the Oblivion. Então, é uma excelente adição para qualquer jogador de Wraith. E o nosso próximo livro é uma excelente adição para qualquer jogador de RPG. E finalmente, na primeira posição do nosso top 5 de Wraith, Shadow Player Guide. O guia de jogadores da Shadow nada mais é do que uma coletânea de ideias de como interpretar a sombra do personagem. Ou seja, se os jogadores forem utilizar aquela mecânica padrão de Wraith, onde cada um interpreta a sombra do outro, esse livro traz um monte de ideias para que essa dinâmica seja bacana. Inclusive algumas ideias para evitar treta no grupo, que é muito comum quando se usa essa mecânica. Além de dar excelentes ideias para se aproveitar as sombras no jogo, ele também traz algumas informações sobre os outros reinos além de Stygia. Por exemplo, como que é o mundo dos mortos orientais ou da Austrália, por exemplo. Vale lembrar que esse livro, como ele fala de sombra, é todo escrito em letras brancas no fundo preto, igual a um certo Clambuque que saiu mais ou menos nessa época. Mas a razão principal para esse livro ser tão bacana, tão interessante, até para quem não joga Wraith, é que ele traz dicas de como que a Shadow pode tentar interagir com o jogador para fazer ele cair em tentação e acabar se ferrando na mão dela. Além de alguns textos por alguns autores diferentes, esse livro traz 10 truques para você tentar induzir um jogador ao erro na mão de um vilão. Por exemplo, como falamos nos últimos vídeos, a Shadow pode oferecer dados para os jogadores terem vantagens durante os seus rolamentos, desde que eles façam alguma coisa que gere angústia para a Shadow. Um desses truques contidos nesse livro fala para o jogador que está controlando a Shadow sempre oferecer esses dados. Normalmente os jogadores não aceitam, afinal, aceitar esse dado da Shadow significa fortalecê-la. E o conselho que o livro dá para o controlador da Shadow é que, apesar dessa insistência, quando o jogador realmente precisar e que o dado da Shadow seja funcional, a Shadow não dê os dados. Deixando assim uma lição. Cara, ou você aceita de vez em quando, ou se quando você quiser também não vai ter. Lembrando que esse é só o conselho número 10. Tem outros 9 muito bacanas que com um pouco de criatividade você consegue adaptar para vilões de outros jogos do mundo das trevas e até para vilões de maneira geral. É um livro muito bacana, com um texto bem legal, um monte de curiosidades e merece estar como o top 1 no nosso top 5 de Wraith the Oblivion. Galera, esse foi o nosso top 5. Entretanto, tem alguns livros que merecem ser mencionados. E o primeiro dele é o Guia do Jogador de Wraith the Oblivion. Ele traz bastante permutações dos personagens iniciais do jogo. Mudanças sobre alguns arcanoi, algumas ideias de personagens diferentes, bastante informação sobre o Reino dos Mortos de outras culturas, um conjunto bacana de qualidades e defeitos. E o livro fecha com uma série de ensaios sobre o que é roleplaying, dando um monte de ideias legais sobre a interpretação de personagens, principalmente personagens como o de Wraith, que são aqueles que já perderam tudo e têm apenas um resto de humanidade ao qual eles têm que se agarrar ou ser tragado pelo abismo. Textos bem bacanas, livro legal de se ler. Não entrou no nosso top 5 por ser um livro quase que mandatório, mas é bem interessante. Um outro título que a gente não pode deixar de comentar aqui é o Winds of Empire. Como o Wraith não atingiu o número de vendas que a White Wolf esperava e a popularidade dele ficou abaixo dos outros livros da série World of Darkness, a White Wolf decidiu terminar o cenário Wraith the Oblivion bem antes dos outros cenários. Winds of Empire fecha o mundo de Wraith, fazendo com que o abismo simplesmente exploda, a maioria dos personagens ou transcendem ou são destruídos, e acaba com a linha desse jogo. Além disso tudo, traz algumas revelações bastante bombásticas. Certos mistérios que ficaram ao longo da linha inteira são revelados nesse livro. E, na minha opinião, não é o melhor livro da White Wolf.
Apesar de ser muito legal descobrir certos segredos, como por exemplo, quem é a Lady of Fate na verdade, esse livro parece que foi escrito um pouco corrido e traz um final para o Wraith antes do esperado. Não é que seja um livro ruim, mas talvez tenha saído antes do tempo e foi um fechamento que não foi muito satisfatório na minha opinião. Entretanto, esse livro marca eventos bastante importantes no mundo das trevas. A partir de sua história, tem a premissa que vai permitir que exista o jogo Demônio à Queda e também, mais à frente, o jogo Orpheus. Dois jogos que foram menos populares, mas que fizeram algum sucesso saindo pela linha Mundo das Trevas e que em algum momento a gente vai falar aqui no canal também. E já que a gente está falando de livros de Wraith, para fechar esse vídeo, vale lembrar que teremos também uma edição de 20 anos. Essa edição já foi custeada por um financiamento coletivo, só que ela está atrasada em seu lançamento. A galera, os fãs, estão bastante de olho e eu espero pôr a mão num deles bem em breve. Quando isso acontecer, a gente faz um review dele aqui para vocês. Bem, galera, isso resume os livros de Wraith que a gente gostaria de apresentar hoje. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo daqui. Diz pra gente nos comentários qual desses livros te chamou mais atenção. E antes de terminar esse vídeo, eu não poderia não agradecer. Muito obrigado a todos vocês. Nós atingimos 1000 inscritos no canal. O nosso projeto começou como um hobby, então está sendo muito legal ter tido tanta expansão assim em tão pouco tempo. Muito obrigado, galera! A gente espera que o Narrador de RPG continue trazendo conteúdos bacanas para você. E no nosso próximo vídeo, vamos voltar para o universo de Vampiro à Máscara e falar sobre algumas seitas de vampiro bem incomuns, os vampiros que fazem parte delas, como eles podem ser utilizados para fazer uma crônica bacana e mais curiosidades do mundo das trevas. Galera, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!